Para você que está inscrito no canal, está assistindo esse trabalho que é muito belo e bonito, vamos iniciar então falando do dia 2 de novembro, né? Dia 2 de novembro, dia de finados. A mensagem de hoje, ela nos reporta o finados para o espírita. O hábito de visitar os mortos, como se o cemitério fosse a sala de visita do além, é cultivado desde as culturas mais remotas. Mostra a tendência em confundir o indivíduo com seu corpo. Há pessoas que, em desespero ante a morte de um ente querido, o visitam diariamente, chegam a deitar-se no túmulo, desejam estar perto do familiar. Católicos, budistas, protestantes, muçulmanos, espíritas, somos todos espiritualistas. Acreditamos na existência e na sobrevivência do espírito. Obviamente, o ser etéreo não reside no cemitério. Muitos preferem dizer que perderam o familiar, algo que mostra a falta de convicção na sobrevivência do espírito. Quem admite que a vida continua jamais afirmará que perdeu alguém. Ele simplesmente partiu. Quando dizemos perdi um ente querido, estamos registrando sérios prejuízos emocionais. E afirmarmos que ele partiu, haverá apenas o imposto da saudade, abençoada saudade, a mostrar que há amor em nosso coração, o sentimento supremo que nos realiza como filhos de Deus. Em datas significativas envolvendo o aniversário de casamento, de morte, finados, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, sempre pensamos neles. Os pensamentos não fogem deles. Mas como podemos ajudar os que partiram antes de nós? Uma pergunta interessante para a nossa reflexão, envolvendo o ser querido em vibrações de carinho, evocando as lembranças felizes, nunca as infelizes, enviando clichês mentais otimistas, fazendo o bem em memória dele, porque nos vinculamos com os espíritos através do pensamento. Além disso, orando por ele, realizando caridade em sua homenagem, tudo isso lhe chegará como sendo a nossa contribuição para a sua felicidade. A prece dá-lhe paz, diminui-lhe a dor e anima-o para o reencontro futuro que nos aguarda. Podemos chorar? Podemos chorar, é claro, mas saibamos chorar, que seja um choro de saudade e não de inconformação e revolta. O choro, a lamentação exagerada dos que ficaram, causam sofrimento para quem partiu, porque eles precisam das nossas preces, da nossa ajuda para ter fé no futuro e confiança em Deus. Tal comportamento pode atrapalhar o reencontro com os que foram antes de nós. Porque se eles nos visitar ou se os visitarmos através do sono, que nós chamamos de desprendimento pelo sono, nosso desequilíbrio os perturbará. Se soubermos sofrer, ao chegar a nossa vez, nos reunimos a eles. Não há dúvida nenhuma que vamos nos reencontrar no plano espiritual. Então os espíritas não visitam o cemitério? Nós, espíritas, não visitamos os cemitérios porque homenageamos os vivos desencarnados todos os dias. Mas a posição da doutrina espírita quanto às homenagens dos não espíritas, nesse caso, prestadas aos mortos neste dia de finados, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável.
desde que sinceras e não apenas convencionais, para cumprir formulários. Os espíritos, respondendo à pergunta de Kardec a respeito, no Livro dos Espíritos, mostraram que os laços do amor existem entre os que partiram e os que ficaram na Terra, justificam esses atos. E declaram que o dia de finados, os cemitérios ficam repletos de espíritos que se alegram com a lembrança dos parentes e amigos. Há espíritos que só são lembrados nessa data, por isso gostam da homenagem. Há espíritos que gostariam de serem lembrados no recinto do lar, porque se ele desencarnou recentemente e ainda não está perfeitamente adaptado às novas realidades, irá sentir-se pouco à vontade. A contemplação de seus desposos carnais, espíritos com maior entendimento, pedem que usemos o dinheiro das flores em alimento aos pobres. Portanto, usarmos o bom senso em nossas homenagens, com a certeza que eles vivem, e se eles vivem, nós também viveremos. É a nossa certeza que devemos aproveitar integralmente o tempo que estivermos encarnados, nos esforçando para oferecer o melhor de nós em favor da edificação humana. Só assim teremos um feliz retorno à pátria espiritual. Vamos fazer então a nossa oração, elevando nosso pensamento àqueles que partiram, e que nesse 2 de novembro possamos lembrar desses entes amados que seguiram para o plano espiritual, mas nós não os perdemos, porque eles continuam muito próximos de nós. Vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham sobre nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse pão nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para terem um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, vindo o dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daquelas que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares,
dos que lutam contra os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja.